Meus amigos, estamos a bordo novamente pela sua Vale Cruzeiro, programa Ferreira Neto pela TV Gazeta, Canal 11, emissora da Fundação Carlos Períbilo, TV Guaíba de Porto Alegre, TV Capital de Brasília e emissora do Norte e Nordeste. Meus amigos telespectadores, chegou o momento de nós mergulharmos no caso Coroa Brastel. Corria o ano de 83, quando o governo promoveu intervenção no grupo. Nós todos tomamos conhecimento através do noticiário de imprensa, um verdadeiro escândalo, um estouro fenomenal, muito dinheiro envolvendo empresário, pessoas que estavam envolvidas no caso. E agora, lendo na revista Playboy nesta semana, eu vi uma entrevista do Assis Paim Cunha, figura central do caso Coroa Brastel, que resolveu conversar e dizer o que aconteceu realmente. Só uma coisa, eu fiquei realmente uma fita de 16, 18, de algumas horas assim, prolongadas, entrevista, etc. Eu falei, bom, será que não dá para a gente traduzir isso tudo de uma maneira mais sintética, mais objetiva? Eu acho que é isso que nós vamos tentar fazer essa noite. Boa noite, o senhor vai bem? Tudo em ordem? Na nossa guerra. Doutor Assis, o que é que realmente aconteceu? O que é que nós podemos contar de real do caso Coroa Brastel? Bom, Ferreira Neto, isso é uma história complicada, cheio de nuances, envolvendo autoridades da maior importância desse país, e que eu vou tentar sintetizar, considerando o tempo que nós temos. É evidente uma profunda diferença entre a entrevista que foi feita na Playboy e o que você me oferece aqui. É evidente até pela problemática toda, eu não tenho muito poder de síntese, mas vou tentar enfocar apenas os pontos mais relevantes. Então, vejamos como isso começou. O que na realidade eu sou? Eu sou um homem de comércio. Eu fui criado numa cidade pequena, vim para o Rio estudar e comecei a trabalhar em propaganda. E o que ocorreu? O meu primeiro cliente foi o Ponto Frio, que todo mundo conhece nesse país. E desse contato com o Ponto Frio, dessa prestação de serviço ao Ponto Frio através de fazer a sua propaganda, e pelos serviços prestados, pela dedicação, porque a minha agência não é uma agência pequena, eu fui assumindo posições no Ponto Frio e acabei como diretor comercial e como uma segunda pessoa do Ponto Frio. E isso me credenciou e o Ponto Frio me proporcionou ganhos para eu montar o meu próprio negócio. E, ao final de um certo tempo, eu tinha amealhado economias que me proporcionaram comprar uma empresa, Telegel. Isso foi por volta de 65. Em 1966, quando houve, já no período da Revolução, quando houve aquela grande crise, aquela grande recessão, eu senti que não sobreviveriam as firmas pequenas. E eu fiz uma fusão com a Cobras. Então nasceu a Brastel. Bras de Cobras, Tel de Telegel, virou a Cobras. Cobras e a Telegel se fundiram e surgiu a Brastel. Eu já vinha de um conceito firmado pela administração que tive no Ponto Frio, tinha um grande conceito na indústria, e fui tocando o meu negócio, desenvolvendo, e a razão dessa fusão, porque eu tinha convicção que só sobreviveriam naquela crise as grandes empresas, que foi efetivamente o que ocorreu. De 60 e poucos empresas do porte médio, ficaram 5 empresas no mercado do Rio. Casa Garçom, Ponto Frio, Ultralar, Telerio e Brastel. Então eu vi que o meu prognóstico era verdadeiro. E pelo próprio relacionamento que eu tinha com a indústria, pelo trabalho que eu fiz no Ponto Frio e com a crise que vivia o mercado, começaram a surgir diversos
acidentes de percurso, com muitas empresas que entrando em dificuldade, conforme te disse. E eu fui convocado para absorver algumas empresas, porque as multinacionais se preocupavam com o fechamento dos pontos de venda. Por exemplo, o Rei da Voz, não sei se você recorda do Rei da Voz, da Abraham Medina. Sem dúvida. Era uma firma exponencial. Com a mudança da sistemática, ele é uma firma especializada em prestação de serviços e preços baixos, não resistiu às mudanças da regra do jogo. Entrando em grande dificuldade, eu era um comerciante bem-sucedido, não interessava aos fornecedores eliminar aqueles pontos de venda. E me convidavam para absorver o Rei da Voz e me financiava essa absorção. Isso os produtores? Os produtores, pelo interesse de não ter o ponto de venda fechado. Então, eu tive essa grande experiência com o Rei da Voz, pelo sucesso que obtive. Outras empresas foram me trazidas pelos fornecedores. Então, a Brastel se tornou, num prazo relativamente pequeno, cerca de 10 anos, a maior empresa de eletrodoméstico desse país. Nós conseguimos, inclusive, em termos de venda, sobrepujar o Ponto Frio. E essa capacidade de administrar o negócio e assumir responsabilidades e cumprir com essas responsabilidades, efetivamente me deu uma credencial. Foi, por ocasião até da própria absorção do Rei da Voz, que eu tive uma primeira experiência com o governo. Isso está na revista Playboy, com muito detalhe. O grande credor do Rei da Voz era uma empresa, um grupo financeiro chamado Ipiranga. Quando eu absorvi o Rei da Voz, tratava com o presidente da empresa, com o diretor da empresa, da Ipiranga. No percurso, houve a intervenção no grupo Ipiranga. Então, passou a ser administrado por um liquidante, por um interventor. Então, eu passei a lidar com o Banco Central através de seu representante. E no passivo do Rei da Voz tinha uma operação 63 de grande porte. E eu sempre temia a questão da desvalorização do Cruzeiro, uma dívida em dólar, como você sabe, é uma posição sempre incômoda. Perigosa. Exatamente. Então eu pleiteava e não conseguia. Num determinado momento, o liquidante me propôs que se eu assumisse uma empresa do Grupo Ipiranga, Ipitur, eles concordariam em passar aquela operação 63 de dólar para Cruzeiro, o que passaria a ser altamente conveniente para mim, porque eu deixaria de ter o risco da desvalorização. Sim. Condicionado eu comprar uma empresa do grupo chamada Ipitur de Turismo. E por que a compra? Porque estava envolvido, era diretor da Ipitur, um ex-diretor do Banco Central, chamado Ari Burgel, que ia ser presidente do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E se não fosse comprada, ficaria dentro da Lei 6.024, que os diretores teriam os seus bens indisponíveis sequestrados, e inabilitados para exercer atividades no mercado financeiro. Quer dizer, que foi um lance para acomodar a situação de um cidadão que o governo queria nomear o diretor do Banco do Rio Grande do Sul. Que já estava nomeado quando houve o acidente da Ipiranga. Quer dizer, quando eu faço essa citação do doutor Ariburgo, pessoa que eu não conheço, mas é pessoa da mais alta honorabilidade, da maior competência. Sim. Apenas teve esse acidente de percurso com o grupo pelo qual ele trabalhou num determinado momento. E até uma passagem incrível, que era diretor de um hotel que pertencia também ao Grupo Ipiranga, o então deputado Tancredo Neves, que teria também os seus bens indisponíveis e seria inabilitado. Em função do sucedido com o doutor Ariburgo, que em função da venda da Ipitur
não foi atingido pela medida, graças à interferência de um advogado do Banco Central de muito bom senso, que era presidente da comissão de inquérito, que não via sentido que uma empresa superavitária viesse a ter um diretor, a diretoria, penalizada, porque o grupo como em si foi intervido. Se isso tivesse ocorrido, se não fosse a interferência direta dessa pessoa, hoje talvez a história do Brasil tivesse modificado. Teria sofrido respingos, né? Exatamente, indevidamente. Então, foi essa minha primeira experiência com o Banco Central, em que eu absorvi a Ipitur, relutei em absorver, porque não entendia nada de turismo, mas acabei comprando, limpei a empresa, passei adiante e tive a transformação da 63 em cruzeiros. Quer dizer, o governo trocou com o senhor, né? Fez uma troca comigo. Então, essa primeira experiência, evidentemente, o meu comportamento, tudo isso, deixou uma marca positiva, vamos dizer, uma marca cadastral no Banco Central. O senhor descascou um abacaxi. Descasquei um abacaxi, uma conveniência, né? Muito bem. Então, o que ocorreu? Vou procurar ser o mais sucinto possível. Ao final de 12, 13, 14 anos, com a posição de líder absoluto no mercado, eu era o maior comprador de eletrodomésticos desse país, tinha uma posição efetivamente de muito relevo no comércio. E ao final do governo Costa e Silva, Costa e Silva faleceu, entrou o general Médici. No final do governo do general Médici, tanto o ministro Delfim como o secretário-geral saíram do governo. O secretário-geral do Ministério da Fazenda era o Dr. José Flávio Pécora, que trabalhava, eu conheci trabalhando na General Electric. Ele era alto funcionário da General Electric, tinha uma posição de relevo, e teve a experiência do meu comportamento com a GE, que era a grande credora do Rei da Voz, como eu me comportei, liquidei todos os passivos, e desse relacionamento de fornecedor e comprador, nós tivemos uma convivência. Quando ele foi governo, muitas vezes tive contato com ele me convocava para dar informações sobre o mercado, situações momentâneas de crise, enfim, tivemos um relacionamento cortês e formal. A saída do governo, isso para te esclarecer o porquê o meu envolvimento com o governo. Ao término do governo Médici, o doutor Pécora fundou uma empresa de consultoria com o doutor Álvaro Leal e me procurou, por me conhecer, por ter tido experiência comigo, para ser cliente dele. E eu fiz um contrato de consultoria e indiquei mais uns 2, 3 clientes das minhas relações. Então, desse relacionamento de consultor e cliente, evidentemente gerou um relacionamento mais íntimo e de maior confiança. Isso proporcionou nos contatos com o governo, nas convocações de reunião no Ministério, eu sempre ser convocado e já era um líder em termos de venda nesse país. Então, o que ocorre? Em determinado momento, já em 1979, o Banco Central tinha nos solicitado que nós repassássemos um dinheiro à corretora Laureano. Nós não tínhamos por que repassar dinheiro à corretora. Por que o governo queria utilizar a sua empresa para esse repasse? Porque desde aquela época,
o governo tinha interesses na corretora Laureano. Tinha interesses bem nítidos com a corretora Laureano. E a corretora Laureano vivia em grandes dificuldades, sempre com problemas. Esses interesses de ordem pessoal de autoridades ou era problema de Estado? Não, posteriormente ficou bem nítido que o problema da corretora Laureano, problema econômico, financeiro, problema de liquidez, esses problemas eram resolvidos pela interferência direta do ministro Goberido Couto Silva, que acionava... Era um protecionismo. Era. E acionava os seus ministros da área econômica para resolverem o problema. Então, o Goberido dava cobertura ao Grupo Laureano. Dava total cobertura ao Grupo Laureano. Então, nessa oportunidade, o Banco Central nos propôs a passar um dinheiro para a minha financeira e eu aplicar na corretora Laureano. Agora, a título de que passaria o Banco Central para uma empresa vendedora de eletrodomésticos um número X, uma vez que o senhor não era banco? Não, nós tínhamos uma financeira que financiava nossas agências. A financeira que... E corretora não pode pedir dinheiro emprestado, não pode ter assistência financeira do Banco Central. Tem que abrir um precedente. Então o que eles fizeram? Fizeram um artifício. Solicitaram a nós que servíssemos de ponte para eles passarem o dinheiro para a corretora. Mas o Banco Central tinha condições legais de emprestar a sua empresa? A financeira teria. Sim. Então elas emprestaram o dinheiro à financeira. O senhor repassar. E o dinheiro foi passado. É evidente, a primeira pergunta que vai te ocorrer, estou certo disso, por que você fez isso? O senhor ganhou com isso? Eu não ganhei nada. Apenas o seguinte, não há empresário nesse país, naquela época, que não necessitava de ter um bom relacionamento com a autoridade. Mas hoje o senhor acha que é diferente? Hoje eu estou afastado, mas não deve ser muito diferente. As coisas não mudam assim tão rapidamente. Pelo comportamento dos empresários atuais, que aplaudem tudo, eu acho que não mudou muito. E acho que é difícil, em tão curto espaço de tempo, mudarem as coisas tão rapidamente. Então, na realidade, eu concordei e realmente não me deu o menor problema, porque o dinheiro foi passado para lá, eu não sei nem como foi pago, mas foi pago, não tive o menor problema e atingi o governo quer dizer, pela segunda vez atingi um interesse de governo. Você por certo vai negar, mas por que? Você era bonzinho? Não. Porque era uma época difícil, uma época recessiva, uma época de limitações de expansão de crédito. Eu era uma firma em expansão, precisava ter os meus financiamentos, então eu teria uma troca. Prestei um favor ao governo, amanhã, quando eu necessitasse de alguma coisa, necessito. E empresa nacional em desenvolvimento sempre precisa de um atendimento em determinado momento. Perdão, não um favor ao governo, a homens do governo. Vamos dizer, as coisas eram apresentadas como problema de governo. Não, porque problema de governo convém. É diferente. Mas, vamos dizer, a maneira como era apresentada é problema de governo. Porque era problema de homens de governo. Então, tive essa experiência. Então, desse relacionamento com o Pécora, e ele fazia essa assessoria, inclusive, nessa ponte? Não, quando terminou, quando o Pécora e o ministro Delfim voltaram a ser governo, no governo Figueiredo, a lei não permite que você, sendo governo, atue na iniciativa privada, e muito menos fazer advocacia administrativa. Então, isso foi solicitado diretamente pelo Banco Central. Sim. Então, num determinado dia, quer dizer, desenvolveu-se esse relacionamento entre nós, e num determinado dia, eu recebi um telefonema do ministro Delfim, que solicitou que eu emprestasse à corretora Laureano 180 milhões. Isso em 1980, em novembro de 1980, era dinheiro que não acabava mais. Isso representava mais ou menos $1.800.000. Eu não tinha isso disponível
porque o meu negócio era um negócio de giro, era um negócio de compra de mercadoria, de estocar, fazer frente à venda de final de ano, tudo isso. Os recursos eram voltados para o próprio negócio. Eu não tinha 180 milhões disponíveis. E disse isso com toda franqueza ao ministro. Isso foi uma sexta-feira. O ministro disse da importância que isso representaria para o mercado, pelas contingências que a corretora Laureano estava vivendo e tudo, e assegurou que esse dinheiro seria pago, era uma questão de poucos dias. Mas eu não tinha, disse que não podia, que não ia emprestar. Por volta de 12h30, 1h da tarde, quem telefonou dessa vez foi o ministro Galvez e reiterou o pedido. Eu disse a mesma coisa. Ao final do dia, telefona o presidente Langoni do Banco Central. Aí faz um apelo patético, diz que se não emprestasse, haveria intervenção na corretora Laureano, o que isso ia representar para o mercado, o desastre que isso representaria. Então, continuei dizendo a ele que não emprestava. Não era por falta de argumento, era falta de dinheiro. E falta de dinheiro. Então ele apresentou a seguinte sugestão, que ao invés de emprestar em dinheiro, que eu emprestasse em letras de câmbio da financeira, que ele transformaria em dinheiro e repassaria o dinheiro para a corretora Laureano. Poxa, quanto interesse de salvar o Laureano, hein? Um empenho inusitado. 3 homens, 4 com o governo. E o que ele alegou é que eu já tinha tido uma experiência anterior. E que deu certo. E que deu certo, que não tive o menor problema. E que eu receberia o meu dinheiro de volta. Apesar disso, eu disse que ia estudar, ia ter o fim de semana para pensar e voltaria a falar com ele. Mas ele marcou segunda-feira. Você passa segunda-feira, eu não vou para Brasília, estou aqui no Rio e fico no Banco Central, no Rio, e te aguardo. E por volta de 10 horas eu fui me encontrar com ele. Eu já repeti isso 100 vezes, mas pelo número, pela tua audiência, muita gente não deve ter ouvido eu falar desta maneira. Então, o presidente Langoni reiterou o pedido, argumentou sobre o problema de mercado e disse mais, do nível de comprometimento que o governo já estava com a corretora Laureano e que um estouro da corretora respingaria sobre o governo, sobre o mercado, sobre tudo isso, e que ele garantia que em 15 dias ele me pagaria. Eu disse, mas a garantia... Como é que ele ia criar esses recursos em 15 dias e não conseguia criar naquele momento? Essa é a pergunta. O que ocorria é o seguinte, o governo já tinha adotado uma série de expedientes resolvendo problemas da Laureano. Entre esses expedientes, vou te citar, e naquele momento eu não conhecia, posteriormente que eu vim tomar conhecimento. Ele tinha a corretora Laureano, que não corretora nenhuma pode apanhar dinheiro emprestado, pode tomar dinheiro, não pode dever. O Banco do Brasil já tinha emprestado 15 milhões de dólares através de uma firma fantasma, uma firma que foi criada com a finalidade única de apanhar esses 15 milhões de dólares e transferir para a corretora Laureano. Então, a corretora Laureano devia de forma indireta 15 milhões de dólares. Operava com o Gerof, que era gerente... Tudo isso manobras feitas pelos homens de governo. Pelos homens do governo. Operava no Open, enquanto todo o mercado operava com a RTN, portanto, títulos efetivos de liquidez imediata, a Laureano operava no Gerof com títulos da Eletrobras, que tinham um vencimento de 20 anos, cuja liquidez era dificílima e cujo valor de mercado era 40% do valor de face, ou seja, do seu valor de vencimento daqui a 20 anos. Mais um beneficiamento, né? Então, eles tinham esse favorecimento, quer dizer, financiavam integralmente um papel que valia 40% do que ele representava no seu valor final.
rolava um cheque sem fundos do Banrisul de 500 milhões de cruzeiros, e o Banespa, em operação semelhante do Banco do Brasil, tinha 140 milhões. Mas isso, neste momento, que o governo me solicitou esse empréstimo, eu não sabia disso, tomar conhecimento posteriormente. Então, o Langoni reiterou e invocou a minha experiência anterior e disse que eu tinha garantia total do governo e a palavra de honra do presidente do Banco Central que eu receberia. E o senhor fez os títulos? Eu acabei emprestando em títulos que ele transformou no mesmo dia em dinheiro através da FUNCEF, através da Fundação da Caixa Econômica do Banco, da Fundação dos Funcionários da Caixa Econômica, e o dinheiro foi transferido para Laureano, que posteriormente eu soube que foi para cobrir cheques sem fundos. Agora, quem era a corretora Laureano? A corretora, na realidade, é uma intermediadora de venda de papéis. Portanto, ou seja, quem eram as figuras? Era o Dr. Roberto Laureano, que era a figura mestra. Ele seria o homem que agia, ou seja, ele seria, usando uma expressão de mercado, chula até, seria um laranja, digamos assim, numa operação de... Não, o que... Eu não saberia te dizer exatamente como a corretora Laureano chegou... o papel dele. E como chegou a essa posição. Quer dizer, é difícil você entender. Quer dizer, eu não sei, não tenho elementos para te dizer como é que uma corretora pequena poderia dever 55 milhões de dólares. Então, eu só posso imaginar, logicamente como leigo, estou conhecendo o assunto assim de viva voz agora, que ela tenha servido também de ponte para favorecer alguém, e esse alguém certamente esses homens todos que davam cobertura a ela, para enriquecimento ilícito, para pagar dinheiro, para desaparecer dinheiro, porque como é que de repente uma pequena corretora começa a receber essa proteção toda, essa carga toda, essa transação imensa? Bom, na realidade, isso é um assunto que eu não posso te afirmar. É uma ilação, né? Isso eu não posso te afirmar. Deixa eu pedir licença para o senhor intervalinho aqui, já voltamos aqui, por favor. Vamos ao intervalo, já voltamos. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com o empresário Assis Paim Cunha, que está fazendo revelações interessantes no caso Coroa Brastel, que toca em figuras proeminentes da velha República. No caso, o ministro Gobirito Couto e Silva, o presidente do Banco Central, Carlos Langoni, o ministro da Fazenda, Hernani Galvez, e o ministro do Planejamento, Delfim Neto. Inclusive, os telespectadores devem estar se lembrando que recentemente a Polícia Federal abriu novamente o processo e agora se depende apenas da decisão do Supremo se vão ou não ser processados as figuras da velha República, já que são ex-ministros. Agora, eu queria fazer algumas perguntas rápidas para o senhor e o senhor puder respondê-las em sequência. Primeiro, por que o senhor resolveu revelar tudo isso agora? Segundo, evidentemente que nós todos, a sociedade toda, tomou o senhor como o vilão da história. Terceiro, onde foi parar todo esse dinheiro e como é que nós podemos agora entender isso tudo em termos de ressarcimento? Quem foi o grande prejudicado? O grande prejudicado foi o investidor e eu. Só, na realidade, tem dois grandes prejudicados. Os investidores e eu. Que investiu na sua financeira? Que investiram na financeira. Agora, veja bem, o que ocorreu, os credores mudaram. Agora, o prejuízo já existia, e o prejuízo era muito maior do que é hoje. Então, eu vou respondendo... Por que houve essa redução de prejuízo? Porque ocorreu o seguinte, eu recebi um passivo de 55 milhões de dólares, e hoje o passivo, e tem cobertura, tem lastro, tem ativos que cobrem esse passivo, 58,6 menor do que eu recebi. Então você vai me perguntar, e os 500 bilhões de letra fria que o Dr. Langoni falou?
Então vamos raciocinar, vamos pensar. Letra fria, letra não contabilizada. Se é letra não contabilizada, como é que no dia da intervenção o doutor Langoni diz que tem 500 bilhões de letras frias? Se não tem nada escrito, ele adivinhou? Não, foi o propósito de montar o maior escândalo financeiro desse país. Qual é o objetivo? Derrubar o Delfim? No meu entender, foi esse o único objetivo. Porque, objetivo do Langoni. Do Langoni. E não conseguiu, porque no final, e 5 dias depois, o Delfim o demitiu. Porque ele sabia, tanto quanto o próprio Delfim, tanto quanto o próprio ministro Golbery, tanto quanto o ministro Galveias, o quanto eles estavam comprometidos com o assunto. Então, o porquê desses 500 bilhões? Era para fazer esse escândalo que realmente se fez. E o que ocorre agora, passado 3 anos? Muito bem. Eu enfrento Polícia Federal, eu enfrento 100 depoimentos, eu enfrento comissão parlamentar de inquérito, eu enfrento comissão de finanças do Senado e me determino a mostrar a realidade dos fatos. Apresento mais de 300 documentos que jamais foram contestados. Agora, o que ocorreu? Essa fantástica máquina compressora, que é o poder, e aquele poder do governo passado, desencadearam contra mim o quê? Uma das maiores campanhas de propaganda que já fizeram nesse país, muito bem sucedida, com muita competência, em que eu emiti 500 bilhões de letra fria, que eu era o maior ladrão deste país, que tinha apanhado dinheiro emprestado e tinha desviado, e foi isso que ocorreu. E eu reagi com toda a violência, não me submeti a isso, não quis nenhum tipo de acerto, não tive uma posição passiva. Eu fui reagindo, lutando para que prevalecesse a verdade dos fatos. E em todos esses acontecimentos, quer dizer, você tem visto a violência com que eu tenho reagido. Eu não fui ainda processado por ter apresentado um documento falso. Eu apresentei 300 documentos da maior gravidade. E não fui processado. Por que será que eu não fui processado? Eu vou voltar aos 500 milhões de letras frias. Muito bem. Esse é um processo de 3 anos, passaram por esse processo 3 juízes, e o último juiz já tinha, eu interpretei que ele tinha uma posição firmada sobre o assunto, evidentemente por essa máquina, esse volume de divulgação, por tudo que fizeram em torno do assunto. A questão das fitas, que foi a parte emocionante do assunto, que nesta oportunidade ou em outra oportunidade nós podemos falar, eu senti que o juiz tinha uma posição. E o que ocorria? Eu precisava que o juiz se sensibilizasse, que debruçasse sobre um processo que é dessa altura. Um juiz que analisa, que julga homicídio, tráfico de entorpecente, uso de entorpecente, enfim, tudo mais, e tinha o processo Coroa Brastel. A justiça tem uma carga de trabalho que não dá vazão. Você vê que um processo demora 3, 4 anos, porque não há tempo, é um acúmulo de coisas. Muito bem. Com as fitas que eu tinha, que é uma outra história, e pelo fato de já ter apresentado essas fitas a umas 3 ou 4 pessoas que ouviram as fitas, e vi algumas poucas fitas, e vi a reação que tiveram, a emoção que tiveram ao ouvir a voz do general Golbery, ao ouvir a voz do Ciro Cury, que foi assessor direto do ministro na área de mercado internacional, ouvir o Dr. Veig, diretor do Banco Central, ouvir o maior papa da advocacia de desastres financeiros, que é o Dr. Maurício Cibulares, Dr. Jorge Serpa,
a emoção que isso causava era inteiramente diferente, é o oposto da reação diante do documento. Porque documento é um negócio frio, está batido à máquina, o sujeito tem que ler, interpretar. Agora, ouvir o deboche, as coisas como eram tratadas naquela época, como é que se resolviam centenas de milhões de dólares, como eram transferidos com facilidade, como se resolviam as coisas na copa da cozinha do governo. Isso emociona as pessoas. E foi alcançado esse meu objetivo quando eu entreguei ao juiz as fitas. E o juiz, ao ouvir as fitas... O senhor gravou essas fitas aonde? Eu não gravei fitas nenhuma. Como é que fitas são essas? Isso ocorreu o seguinte: quando eu fiz o meu depoimento no Senado e o governo montou uma parafernália sobre mim, eu depus durante 12 horas. E se não fosse a posição firme e digna do presidente da comissão, que era o senador Fragelli, eu não teria condições nem de responder, porque foi montado uma guerra contra mim. Mas, felizmente, contei com a dignidade do senador Fragelli e pude responder as perguntas, e pude apresentar documentos, e pude reagir. Então o que ocorreu? O governo fez as publicações de um livro chamado A Verdade do Caso Coroa Brastel, 2 páginas em todos os jornais desse país, 2 páginas em todas as revistas, gastou milhões, bilhões em propaganda, em matérias pagas, para acabar comigo. E eu não me submeti e continuei reagindo. Então, recebi, é um negócio assim, de descoque, o fato de eu ter recebido essas fitas na minha fazenda, que está aí no Playboy, que está aí na Playboy, detalhadamente, os seus telespectadores podem ver na Playboy como recebi, que eu não vou mais tomar o tempo com esses detalhes pela exiguidade de tempo que nós dispomos. Eu ia estourar com isso de uma vez, porque sofri todas as espécies de violência que uma pessoa pode sofrer. E o professor Heleno Fragoso, um dos maiores advogados criminalistas desse país, que sofreu na pele a violência da ditadura, diz: Paim, eu entendo o teu ódio, a tua reação, mas isso é uma arma de 2 gumes. Isso, você divulga isso é crime e vai ser um pretexto que você vai para a cadeia com isso. Não vai ter mais nem processo. E ele achou por bem eu não divulgar as fitas e guardar para o momento oportuno, se fosse efetivamente necessário. E nós selecionamos as fitas que só diziam respeito ao nosso caso, foram excluídos os assuntos de ordem pessoal, os assuntos subalternos, os assuntos que diziam respeito a outros aspectos até de ordem familiar, tudo isso foi tudo eliminado e nos cingimos ao assunto. E o restante foi mandado para o exterior. O professor Heleno Fragoso pertencia à ONU, à Comissão dos Direitos Humanos, era uma pessoa de maior relevo na advocacia brasileira. Então, esse juiz determinou uma perícia. Então, voltamos aos 500 bilhões. E o que a perícia mostra? Que as letras sem lastros eram 81 bilhões. Quer dizer, apresentaram um número 6 vezes superior. Agora, os 81 bilhões estavam amplamente cobertos por patrimônio, por ativos extremamente superiores. Nós sempre tivemos ativos superiores ao passivo. E ocorre mais o seguinte, e você vai me permitir, me dar 3 minutos, para eu ler aqui para você um documento da maior importância. O ministro Delfim Neto, respondendo a uma determinação do presidente
interino da República, na época, o Dr. Aureliano Chaves, disse que eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica de 25 milhões de dólares e desviei esse dinheiro. E disse em todas as suas declarações, faz em todas as suas declarações, em todos os seus depoimentos, primeiro que não me conhece. Bom, mas isso faz parte da coragem do ministro. Ele não me conhece. Ele me empresta 25 milhões de dólares e não me conhece. Telefona para minha casa às 11 horas da noite, pede para ir para Brasília sem me conhecer. E o Banco Central fica aberto até 1h30 da manhã, com a cúpula do Banco Central, acordada, sentada, me aguardando e ninguém me conhece mais. Muito bem. Agora, veja você, isso aqui é Banco Central do Brasil, confidencial, BCB 447/82. O que é isso aqui? Isso aqui é um voto de isenção de imposto que me foi taxado por um auditor do Banco Central que, inspecionando a corretora, verificou que eu tinha colocado 55 milhões de dólares na corretora. E, portanto, isso era empréstimo. E como empréstimo incidia imposto. Muito bem. E hoje, essas autoridades dizem que eu comprei a Laureano porque era o maior credor. E era efetivamente o maior credor particular. Mas eu vou te ler assim, muito rapidamente alguns trechos desse voto, que eu me neguei a pagar, e vejamos o que ele diz esse voto. Olha, doutor Assis, um minutinho. Eu quero pedir a atenção da nossa coordenação, que, por favor, dê um pouco mais de tempo ao programa, dada a gravidade do que está sendo dito aqui. Eu quero solicitar essa atenção, porque o programa já está com o seu tempo esgotado. Em seguida, nós vamos apresentar futebol, com o jogo Palmeiras e Fortaleza. Portanto, eu peço aos coordenadores que aguardem e não tirem do ar o programa, porque é da maior gravidade, que está sendo dito pelo senhor Assis Paim Cunha, e nós não podemos fragmentar o depoimento. Vamos lá. Então, você veja, eu me neguei a pagar o imposto e, mais do que isso, reclamei de nunca ter tido de volta o dinheiro colocado. O governo era devedor, eu era um imenso credor, e não podia, além disso, ser penalizado por imposto. Muito bem. Então, o governo, durante todo esse tempo, diz que tudo é uma imensa mentira, uma imensa farsa montada por mim, e que eu devo ir para a cadeia como farsante e estelionatário. Então, vejamos o que diz. Isso nem sob tortura você conseguiu uma confissão desse nível. Mas a impunidade faz com que os indivíduos escrevam essas coisas, porque acham que jamais um dia vão responder por isso. Vejamos. Senhores diretores, como já é de conhecimento de vossas senhorias, em decorrência de má gestão, a Laureano Corretora chegou a uma grave situação de liquidez que, aliada à incapacidade dos seus controladores em recuperá-la, acabou levando à busca de uma solução de mercado. Ele faz umas considerações. Eles dizem que jamais participaram. Como resultado de demorados entendimentos conduzidos sob ciência deste órgão, Banco Central do Brasil, chegou-se finalmente à solução representada pela associação do controle acionário da corretora pela Coroa, a maior credora da Laureano, com mudança da sua denominação. Aí diz do complexo relacionamento entre a Coroa financeira e a corretora, foram detectadas pela fiscalização do Banco Central, que mereceram atenção, duas delas, de maneira especial, pelas implicações de outra ordem que acarreta. A primeira diz respeito a uma posição de venda fictícia de obrigações da Eletrobras. Atenta! Venda fictícia, uma posição de venda. O órgão regulador, o órgão fiscalizador, o órgão normativo do mercado de capitais, coloca aqui. A primeira diz respeito a uma posição de venda fictícia de obrigações da Eletrobras no valor de 820 milhões, resultante da absorção pela financeira de aplicações de clientes junto ao Laureano sem garantia. Ou seja, open, sem lastro, ou seja, sem a menor garantia. Para fazer retornar aquela carteira
carteira inexistente, a coroa corretora ex-Laureano foi emitida em 30/6/91 nota de compra no valor da mencionada posição, sem, contudo, ter havido qualquer pagamento a financeiro. Ou seja, foi montado um negócio de mentirinha para eu colocar o dinheiro, cobrir o Open sem lastro e o Banco Central ordena todas as manobras contábeis para depois, no balanço de 30 de junho de 81, aparecer tudo limpinho e sem maior complicação. Muito bem. E coloca isso aqui, o órgão regulador fala isso. Mas tem mais coisas muito mais graves. Aí conta em sua contabilidade, a financeira transferiu o débito para a Brastel, etc., passando a registrar no ativo da financeira sobre a rúbrica outros devedores, débito em nome da Brastel, liquidado posteriormente, quando do deferimento pela Caixa Econômica dos recursos oriundos de operação com lastro hipotecário realizado com a SNCI, que é a Brastel, em função do esquema da absorção da Laureano. Então eles dizem aqui que eu peguei o dinheiro da Caixa e fui pagar as dívidas. E o ministro Delfim diz que eu peguei o dinheiro da Caixa e desviei. Está aqui dito pelo Banco Central. A segunda diz respeito a saldo devedor de 351 milhões verificado na conta devedores diversos e representativo da entrega de cheques da Coroa SA à Laureano Corretora. Mais de um minuto só. A ocorrência mencionada em A supra, na realidade, apresentou apenas medida saneadora das contas da corretora, possibilitando a transferência por meio de artifícios contábeis. Quer dizer, eu fiz artifícios contábeis para regularizar a corretora Laureano e ninguém me prendeu e coloca no papel que foi feito artifícios contábeis. Está no papel deles, num voto da diretoria assinado por todo mundo. E ninguém foi para a cadeia. Eu tinha que ser o primeiro para a cadeia. Não, eles aprovam e dizem que os artifícios contábeis da carteira fictícia de obrigações, carteira fictícia, que a Laureano lhe havia vendido, daí resultando ativo de 820, que permaneceu nos registros contábeis da financeira, até a data da liberação dos recursos pela Caixa Econômica, com vistas viabilizar o esquema da absorção da Laureano, que se deu em 17 de agosto. E mais um segundo. Já a ocorrência mencionada em B resultou da entrega de cheques pela coroa financeira Laureano Corretora por solicitação das próprias autoridades preocupadas em evitar maiores traumas para o mercado, enquanto se buscava solução negociada para o problema da Laureano. Eles disseram que eu fui a Brasília 1h da manhã para resolver o meu problema. E aqui eles dizem que os cheques que eu dei para cobrir os buracos da Laureano, por solicitação das próprias autoridades, Banco Central do Brasil. Ou isso é falso e eu tenho que ir imediatamente para a cadeia, ou isso é verdade. E tem que ter, alguma coisa tem que acontecer. As fitas só tiveram o único dom de emocionar as pessoas para lerem isso daqui. Isso aqui não precisa mais nada. Mas tem mais muita coisa a ser dita. Bom, eu evidentemente estourei o horário, mas o fato é relevante, é da maior importância. Nosso programa tem um cunho jornalístico, democrático, de apurar verdades. Eu gostaria que o senhor retornasse ao nosso programa, vamos agendar com o senhor, de acordo com o seu tempo, com a nossa agenda também, vamos fazer, e vamos anunciar a sua presença, para que o senhor continue nos contando esse fato. Porque eu suponho que este prejuízo dado a investidores e ao país tem que ter uma consequência. E eu luto desesperadamente para pagar, e tenho ativos para pagar. Agora, o meu comportamento rebelde, entre aspas, me impede de pagar. O Banco Central, até hoje, não me permitiu que pagasse. Muito bem. Então ficamos assim, okay. Nós voltaremos a conversar, porque interessante, porque muitas das coisas que o senhor aponta permite que a gente comece a entender outros estouros de organizações financeiras, onde, infelizmente, as autoridades responsáveis pelo controle acabam não controlando. É aquilo que eu tenho colocado sempre aqui, até no caso do Maisonave, Cominde e Auxiliar, que felizmente parece que vão para uma equação boa, pelo menos para com os credores, mas a gente sempre se preocupa muito. Se nós temos um Banco Central,
se ele é o responsável pela política econômica na área da fiscalização dos bancos. É evidente que quando começa a acontecer uma irregularidade, a entidade bancária já sabe, o Banco Central já sabe. Então, eu sempre costumo ressalvar o seguinte: os auditores, os fiscais, os funcionários da base, do segundo, terceiro escalões, sabem, acontece que aí vem a decisão política. E aí, então o trabalho de fiscalização, etc., que deve ser muito correto, eu acredito que venha sendo, ele morre na área da decisão, quando chega no escalão superior, onde existe um ministro, ou existe um presidente de banco, enfim, que segura tudo. É o que a gente começa a entender. O assunto é realmente muito interessante e, de toda sorte, dramático, né? Porque eu suponho que o senhor, então, se sente utilizado. O senhor foi usado por essas pessoas todas que o senhor mencionou. Sem dúvida nenhuma, eles me usaram para resolver um problema deles de governo. O senhor não estava percebendo? A partir do momento em que eu emprestei os 300 milhões, eu fiquei num caminho sem volta. O senhor concordou? Com os 300 milhões emprestados, eu tentava resolver o problema ou não havia outra opção de eu comprar a Laureano, de eu absorver a Laureano. Mas isso é outra história dramática que... Fica para outra vez. Outra vez. O senhor supõe que agora o inquérito foi feito pela Polícia Federal, chegue ao Supremo e lá as coisas tomem outro rumo, dentro dessa expectativa da nova República? Há uma tradição de ministro de Estado não ser... eu não conheço até hoje um ministro de Estado que seja mesmo indiciado, que depois haja consequências. Eu acho que não deve ser na história desse país. Não conheço também. E você também não vê empresário financeiro penalizado. Agora, ninguém neste país passou pelo que eu passei. Ninguém neste país depois de 18 horas na Polícia Federal. Ninguém neste país sofreu as perseguições que eu sofri. Ninguém neste país lutou para pagar. Não há acidente de mercado financeiro na posição econômica da minha. Eu sempre tive ativos para pagar o que devo e fui impedido. Por que não venderam o meu banco na época que era altamente superavitário? Por que não venderam a Brastel, não permitiram eu vender a Brastel, que era a maior empresa desse país? Só a Brastel daria para pagar tudo isso. Por quê? Porque eu resolvi, me determinei que a verdade tem que prevalecer? Acho que dificilmente vai prevalecer. Acho que a minha luta vai ser em glória, porque eu não conheço alguém que tenha vencido o poder. Por isso que é o poder. Mas dê as consequências que der, eu não vou arredar um pé da minha posição. Qual é a acolhida da imprensa? Você veja o seguinte... Ou não há acolhida? Você veja o seguinte, qual é a oportunidade que eu tenho com a imprensa? Eu faço um depoimento de 12 horas no Senado, eu acho que cada repórter fica convencido das posições, porque a documentação é extremamente contundente. Aí vem o governo e distribui 2 páginas inteiras de matéria paga. Enche a televisão. E o repórter vem e me entrevista por 3 minutos na saída. Em 3 minutos, o que eu posso me comunicar? Você vê que é uma posição extremamente desigual. Você acha que eu sou louco? Que eu estou desconhecendo o poder que o ministro Delfim ainda tem? Que o general Goberinho ainda tem? Mas eu não faço isso porque tem posições quixotescas, ou quero ser herói, ou quero... Não! É porque eu me determinei a lutar pela a verdade das coisas. Eu pago pelo que eu fiz. Agora, quero pagar... O que eu fiz? Eu acreditei, eu dei credibilidade ao governo. E o governo não correspondeu ao que eu fiz. Agora, ninguém teria o direito de impedir de eu pagar quem devo. É o mínimo que uma pessoa pode ter de direito, é pagar quem deve. E eu fui impedido, e foi destruído o meu patrimônio, está sendo arrasado o patrimônio, e fazem o quê? Qual é a maior arma que tem? É ter os 35 mil investidores
que com toda razão deve ter ódio de mim, e por isso impedem que eu pague. Porque se na época tivessem me permitido eu vender os meus ativos, isso não teria acontecido. O meu banco era altamente... está aqui o resultado da comissão de inquérito. Era altamente superavitário. A comissão diz que não pode ser aplicado os efeitos da Lei 6.024. Está aqui escrito. Era um banco que, na sua posição, era um banco do maior destaque. Numa época que banco disputava a tapa agências. Era a época que os grandes conglomerados queriam ter banco e não me permitiram vender o banco. Então foram arrasados, eu tinha 240 lojas. Eu estou sendo ameaçado de prisão por um Volkswagen 69, que eu não sei onde foi parar, que consta, apareceu no Detran como sendo meu, e não consta na minha relação de bens. Eu sei lá onde foi o Volkswagen 69. Agora, não encontrei um único promotor que perguntasse, pai, o que você fez das 240 lojas? O que você fez no teu patrimônio? Sabe o que fizeram? Devolveram as lojas aos proprietários. Isto valia 1 trilhão. Foi ingenuidade? Deve ter sido ingenuidade. Devolveram o prédio da Rua do Ouvidor, em que eu ia ser instalada a matriz, com 30 milhões em caixa no banco, deixaram de pagar as prestações, acordaram com o proprietário, devolveram 2,5 milhões à guisa de indenização, um prédio que valia 50 milhões. Isso sim é que é roubar dos investidores. As minhas lojas que arrasaram. Me processem e digam que isso é mentira. O dinheiro que estava depositado no Banco Central foi de que maneira aplicado? Pela metade da correção monetária que foi aplicada ao meu passivo. E digam que é mentira. Me processem e digam que é mentira. Muito bem. Logicamente, nós entendemos a sua emoção e queremos crer que o senhor está trazendo um retrato fiel do seu ponto de vista, da situação em que o senhor se envolveu. Agora, o senhor certamente, não sei se já teve a oportunidade de, diante das câmeras, se manifestar. O senhor já nunca tive essa oportunidade, te agradeço. Peço desculpa a você pelas minhas reações, mas se há de convir. Não, compreendemos que durante 4 anos só me bateram nesse país. Você abriu uma porta, uma fresta, e eu não quero perder essa oportunidade ela será de apresentar a verdade. Muito ela obrigado. Será mantida aberta, inclusive em outra oportunidade. Gostaria que o senhor voltasse aqui para contar os maiores detalhes ainda, que lamentavelmente por escassez de tempo não foi possível, e dizer ao senhor que o nosso programa tem um objetivo só: a democracia, a seriedade, a transparência, o exercício da liberdade de imprensa acima de qualquer coisa. Nós não temos preconceito com ninguém, contra ninguém, não queremos que seja crucificado A, B ou C, mas queremos a verdade. Esta é a nossa meta, termos a verdade. Muito obrigado pela sua presença. Meus amigos, nós vamos chegando ao final. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo pela sua Rádio Gazeta AM FM. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Assisto agora Palmeiras e Fortaleza. Bye bye, Brasil.